No livro de Apocalipse, o termo em si vem do grego apo, tirar de, e calúmina, que é véu. Tirar do véu, mostrar aquilo que está em oculto, revelação. Papa Leão XIV recebeu um cavalo branco, chamado próton, que em grego significa primeiro, e alguns já na escatologia especulativa aplicam para Apocalipse capítulo 6, versículo 2. O cavalo branco, que será vitorioso para vencer, ele tem o ar. Queridos, é importante ressaltar que ali não tem nada a ver com o período da grande tribulação relacionado a Apocalipse capítulo 6. Eu vi um sambista, eu acho que é sambista, que tem o nome de pagodinho, mas é sambista, alguma coisa assim. Isso mesmo. Ele falou que prefere, não, o céu o quê? Para ficar vendo um anjo passeando, voando, aqueles querubins naquela pensamento dele. Eu prefiro ir pro inferno, lá vai ter uma cervejinha, vai ter mulheres. Mas a grande dificuldade dele será que quando ele chegar lá, ele encontrará densas trevas e pavor contínuo. Importante ressaltar que a Bíblia nos ratifica que aquele que confessar a Jesus será salvo. Israel, se, no caso, o judeu em si, né, que é o sinônimo hoje, né, Sim. não confessou a Jesus, conhece o Evangelho, não confessou a Jesus, salvação não está garantida. Sim. Não tem como. Não existe salvação sem Cristo. Isso é uma heresia. O homem não pode salvar. Já ouvi a si muita mesmo. gente falando. E eu sei que é uma heresia. Não, tem um plano. Deus tem um plano especial. Deus tem um plano enquanto nação. Agora, o indivíduo que não confessar, de fato, não será salvo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. Que alegria te receber aqui. Eu quero me apresentar, sou o host aqui desse podcast. Meu nome é Diogo Scremin e já são 128, 127 episódios. Eu sei que já é episódio pra caramba, sentando aqui nesse sofá, nessa poltrona e gravando episódios. E é tão bom gravar podcast, é tão bom sentar aqui porque recebemos pessoas do outro lado que são mais inteligentes do que nós, nos ensinam muito. Então, tem sido para mim um aprendizado durante esses 2 anos que nós temos gravado conteúdo, gravado podcast. Se é a tua primeira vez aqui, quero te pedir um favor também, que não vai te custar nada. Se inscreve aí no nosso canal, é de graça, custo é 0 para você. E você também vai ajudar mais ainda curtindo esse conteúdo e compartilhando com quem você conhece. Um assunto tão legal, você já viu qual é o assunto aí, talvez parou aqui por conta do assunto realmente, que é sobre escatologia, que nós vamos gravar aqui hoje, que nós vamos falar hoje. Então, dá essa força aí pra gente, beleza? Quer comprar bíblias e livros com o melhor preço do Brasil, com entrega rápida, com atendimento exclusivo? Acesse aí plenitudedistribuidora.com.br. E se você quer comprar em grande quantidade, é um revendedor, é um lojista, quer revender bíblias na sua igreja, para a sua vizinhança, quer começar um negócio, acessa aí plenitudeatacado.com.br. Temos aqui uma equipe de consultores para te atender, os melhores preços do Brasil. Você vai ter lucratividade com isso e vai ser bênção para a sua vida e vai abençoar a vida de tantas pessoas. Você não sabe como é prazeroso e abençoador trabalhar com bíblias e livros. A gente ajuda a mudar, a transformar a vida de pessoas. Beleza? Sem mais delongas, então, essa palavra antiga, né? Delongas. Quero apresentar aqui o meu convidado hoje. O homem tem voz de vocalista, de locutor de rádio, daqui a pouco você vai ver. Pastor Aleph Lopes, ele é teólogo, pós-graduado em aconselhamento e psicologia pastoral, história da teologia e docência do ensino superior em filosofia. Ele é formado em grego e hebraico bíblico, ele é casado, ele é pai de menina e ama ensinar pessoas. Ele também é autor de 3 livros, você vai ver os livros aqui no decorrer do podcast. Um dos livros é sobre escatologia, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, Guia Prático da Interpretação Bíblica e também um livro sobre homilética, que é aí a arte de pregar, a arte de se comunicar aí em cima do púlpito, tá bom? Então seja muito bem-vindo aqui, pastor Aleph Lopes, uma alegria te receber. Que alegria, querido Diogo Scremin, que os céus continuem abençoando, e também a Plenicast, que sem sombra de dúvidas é um dos grandes podcasts do Brasil, tem alcançado várias outras ações, e para mim é uma honra poder estar aqui
poder contribuir de alguma forma para o crescimento e edificação do reino de Deus. Eu vi também que você é pregador itinerante, está com uma agenda sempre cheia aí, pregando em um monte de lugares. Sua esposa canta também, é isso? Exatamente. Eu costumo dizer que eu prego, a minha esposa canta e no final minha filha pede desculpa. Puxa, tá... o ministério está completo, então. Graças a Deus. Nós pregamos desde os 12 anos de idade. Né? E também trabalhamos a questão, desde os 6 anos oramos, dos 12 pregamos, a partir dos 16 nós começamos a ensinar, dos 18 a pastorear e dos 24 a plantar igrejas. Sempre ali em São Paulo, são de São Paulo, os dois de São Paulo. São Paulo capital. Legal. Agora vamos lá, vamos falar sobre escatologia bíblica, porque escatologia é um assunto que sempre rende muito. Demais. Existem muitas dúvidas também na cabeça das pessoas. Muito bem. Porque por vezes é um assunto que também é pouco explorado dentro das igrejas. Demais. As pessoas deixam de pregar Apocalipse por conta da sua complexidade, por vezes, e acabam falando pouco. Não que só tem escatologia dentro de Apocalipse, mas é um livro totalmente escatológico. Perfeito, né? Perfeito. E então eu queria falar com você um pouquinho, começar falando sobre as visões da escatologia. Quais são as visões da escatologia no sentido de idealista, preterista, futurista? Magnífico. Muito bem. É importante ressaltar que a expressão escatologia vem do grego eschatos, que significa último extremo. A escatologia ela teve o seu primeiro termo escatologia cunhado no século XIX. O termo significa doutrina das últimas coisas. Dentro da escatologia bíblica nós temos aquilo que nós conhecemos como as subdivisões: escatologia geral, escatologia pessoal e escatologia especial. A escatologia geral, dentro da visão pré-milenista dispensacionalista, que já vamos abordar também esse tema, trata a respeito de 3 povos, gentios, Israel e Igreja de Deus, baseado basicamente no texto de primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. E não deis escândalo aos judeus, gentios e Igreja de Deus. A segunda escatologia é chamada de escatologia pessoal, que trata a respeito da morte do indivíduo até a sua ressurreição. Sabedores de que todos ressuscitarão, uns para a glória eterna e outros para desprezo eterno. E também a escatologia especial se aplica basicamente naquilo que você bem disse, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, o termo em si vem do grego apo, tirar de, e calúmina, que é véu. Tirar do véu, mostrar aquilo que está em oculto, revelação. O livro de Apocalipse é escrito pelo apóstolo João, considerado o discípulo mais novo a ser chamado pelo ministério apostólico terreno de Jesus, entre o ano 90 e 95 depois de Cristo. O contexto bíblico vai declarar que foi escrito nessa época. E também o livro de Apocalipse é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 300 símbolos proféticos, 21 juízos, subdividido em 4 escolas de interpretação: preterista, futuricista, historicista e idealista, e tem a sua subdivisão também um texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 19. As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, epistolar, as coisas que são. Capítulo 4 a 22, as coisas que acontecerão. No capítulo 1, as que viste. Capítulo 2 e 3, que são. Capítulo 4, a igreja arrebatada. Capítulo 5, a igreja glorificada. Capítulo 6 ao 18, o período da grande tribulação. Capítulo 19, bodas do cordeiro e batalha do Armagedon. Capítulo 21 e 22, estado perfeito e eterno da glória que nós habitaremos. Vamos saber Apocalipse de cor, Gabriel. Bondade e dentro dessas interpretações, dessas visões, o que seria historicista, idealista? Sim, de maneira bem rápida, bem simples, né? Isso. Exato. O historicismo acredita que o livro de Apocalipse ele tem um teor apenas histórico, né? O idealista é uma questão mais ética entre o bem e o mal. O preterista acredita que as profecias aconteceram basicamente no ano 70, o século I da era cristã. Ponto final, serve apenas para provar a vitória do bem contra o mal em Cristo Jesus. E o futurismo, que é a linha que nós advogamos, ele aplica profecias que ainda irão acontecer para o futuro da igreja, o fim do mundo e o estabelecimento do estado eterno. E quem é preterista? Muito bem. Os preteristas, nós temos 2 divisões do preterismo: o preterismo radical e o preterismo moderado. Normalmente, eu vou dar aqui um nome, é o R.C. Sproul, que é um dos grandes teólogos de Adorno no Senhor.
acreditamos, ele também trata a respeito do preterismo radical, que se cumpriu ali na geração de Cristo, no ano 70 depois de Cristo. Qual que é o problema? Quando Cristo declara em Mateus capítulo 24, essas coisas acontecerão em relação daquela geração, a palavra geração ali no original grego, na inerrância bíblica, não é geração no sentido do tempo específico, mas o termo grego é gena, não é geena, pelo amor de Deus, inferno escatológico, é gena, que significa dizer, no mínimo, a geração relacionada à nação. Ou seja, a nação de Israel não vai terminar, não irá se findar, até a promessa do Senhor se cumprir perfeitamente. Então significa dizer que quando Cristo declara que não passará essa geração, significa dizer de forma bem simples e literal, não passará essa nação não vai acabar até que o Senhor cumpre todas as suas promessas. Mateus 24 e Lucas Exato. 21, né? Então nós temos aí uma grande definição da inerrância bíblica que contraria o preterismo no ano 70 depois de Cristo, porque o preterismo ele precisa argumentar que Mateus 24 tem o arrebatamento, a vinda de Cristo, a ressurreição, e aí se perde nisso. É difícil, né? Né? Agora... Não sei se eu me fiz entender. Perfeito. Agora, quando nós olhamos para o Apocalipse ele é uma carta com muitos simbolismos. Perfeito. Então, quando você ler Apocalipse, é difícil você entender, claro que nós temos o Espírito Santo que nos revela o que está escrito, mas é muito difícil, por vezes, nós entendermos o Apocalipse sem um comentário bíblico. Muito Bom bem. comentário bíblico. O Apocalipse ele deve ser lido de maneira literal ou também reconhecendo os símbolos e tratar algumas coisas de maneira simbólica? Perfeito, excelente pergunta. A princípio, uma das bases da interpretação bíblica passa pelo pressuposto de que a Bíblia se interpreta por ela mesma. Ponto. Segunda questão, sempre que possível deve-se interpretar o texto de maneira literal. Dentro da escola que nós conhecemos como a escola de Antioquia, nós temos duas escolas no período patrístico, do século I, século IV, que falam a respeito da escola de Alexandria, método alegórico, e a escola de Antioquia, método histórico-gramatical. O que seria? Respeitando a história e a grafia que é escrita do autor. Então, naturalmente, o livro de Apocalipse ele possui símbolos, temos ali a questão da representação, que diz alguma coisa relacionado ao que João viu, porém, sempre que possível, é necessário interpretar de forma literal. Por exemplo, Apocalipse capítulo de número 13, a besta que subiu do mar. A interpretação básica fala-nos a respeito do mar em relação a povos, multidões e nações. Antigamente, na minha fase de criança, eu acho que o irmão possa ter pegado essa época também, o pessoal falava, cuidado com a praia, que na praia pode subir uma besta do mar. Esse período foi o período mais caótico da escatologia. Só achava que a besta ia subir ali e ia te engolir na praia. Aí, graças a Deus, com o advento da teologia aplicado, o estudo, compreendemos que a besta representa simplesmente aquele que virá no período da grande tribulação em relação ao período que ele governará. Quem é este? O anticristo, que é o ser escatológico, que vai ser o líder político da grande tribulação. Mar, povos, nações e línguas e multidões. Então, naturalmente, ele vai emergir dos povos para conquistar os povos. Tanto é que a linguagem apocalíptica remete também ao livro do profeta Daniel. Sim. O livro do profeta Daniel é considerado como o Apocalipse do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Tanar, que é o acróstico, Tav, Nun e Kaf. Tav, Torá, relacionado à letra que equivale à instrução, os 5 primeiros livros da Bíblia, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidebar e Devarim. E o segundo ponto é o Nevim, que é o plural Nevima, que é os profetas, e o segundo Ketuvim, que é os escritos. O livro do profeta Daniel, deportado para a Babilônia no ano 605 a.C., aproximadamente no mês de setembro, onde a profecia do profeta das lágrimas vai se cumprir, Jeremias 25, versículo 11, declara que quando Daniel chega na corte de Nabucodonosor, o Senhor dá graça e misericórdia por ele haver rejeitado todos os manjares. O livro do profeta Daniel, se me permite, claro, ele também é possuidor de 12 capítulos, 357 versículos, subdividido em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6, história.
capítulo 7 ao 12, escatologia aplicada. No capítulo 1, Daniel na corte, capítulo 2, a estátua escatológica, capítulo 3, livramento na fornalha, capítulo 4, Nabucodonosor vai comer capim no pasto, capítulo de número 5, a mão que desce para escrever na parede, capítulo 6, livramento na cova dos leões, capítulo 7, os 4 animais simbólicos e proféticos, capítulo 8, bode carneiro, capítulo 9, oração, capítulo 10, oração respondida, capítulo 11, o príncipe que vem, capítulo 12, tu porém vai até o fim. Então, pegando esse pressuposto, você pega Daniel, capítulo de número 7, para Apocalipse, capítulo 13. Você vê ali uma junção de algumas representações simbólicas que dar-se-á, obviamente, no período de grande tribulação. Lembrando que Daniel ele vai também pegar ali o texto de Daniel, capítulo 2, na revelação escatológica, e também Daniel, capítulo 7, é a explicação escatológica da estátua, que trata a respeito do leão alado, da leopardo, o urso com 3 costelas na boca, e o animal grande, terrível e espantoso, que representa o símbolo de Roma, e o Império Romano subdivide em 3 partes: monarquia, república e império. E ele também Daniel trata de coisas que já aconteceram, de reinos que vieram e já foram, Isso. E do que ainda há de vir. Que há de vir, porque nós temos a profecia integral e a parcial. A profecia integral que se cumpriu. Qual é a profecia integral? Isaías capítulo 7, verso 14. O Senhor dará o sinal, e a Virgem conceberá a luz, dará um filho, o seu nome será chamado Emanuel. Se cumpriu cabalmente em Cristo. Acabou-se, ali é uma profecia integral. Porém, existe profecia parcial que se cumpriu em um dado período histórico, que também se remete profeticamente a outro período. Um pouco antes da gente falar sobre Daniel, nós estávamos falando sobre a questão de Israel, sobre o sinal da figueira, Mateus 24 e Lucas 21. Israel realmente ela faz parte desse plano apocalíptico, porque existe uma junção da igreja com Israel, ou são coisas separadas? Porque existe uma defesa muito grande hoje da igreja protestante a Israel, e a gente sabe tudo isso que acontece, até uma pegada judaizante. Então, como entender tudo isso? Partindo do pressuposto, umas perguntas muito interessantes, meu Deus do céu. As perguntas, sem sombra de dúvidas, partem para esse lado da defesa bíblica da inerrância. Por quê? Porque nós temos aí 2 teologias, a teologia aliancista e a teologia dispensacionalista. Sim. Para o pensamento pré-milenista dispensacionalista, nós fazemos clássico revisado, nós fazemos a distinção entre Israel e a igreja. Por quê? Segundo o pensamento pactual da nação do pensamento aliancista, a igreja substitui Israel. Então esse plano, a igreja recebe as bênçãos de Israel de forma espiritual. Mas olha que texto interessante, Mateus capítulo 16, versículo de número 17 em diante, 18 em especial. Cristo declara, eu edificarei a minha igreja. Aqui está no tempo futuro. Então, o aliancista, quando ele lê Israel no Antigo Testamento, embaixo ele subscreve igreja. Aqui está um grande perigo. Por quê? Para nós fazermos essa junção da teologia aliancista para a transposição espiritual para a igreja, nós precisamos alegorar quase, se não todas as profecias relacionadas a Israel. Então, o que nós temos? No Antigo Testamento, no mínimo, 3 alianças especiais a Israel. Aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica. A aliança abraâmica é a aliança da terra. Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 12. A aliança mosaica é a aliança da lei. Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo de número 20. E a aliança davídica é a aliança do trono. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 12 em diante. A aliança da terra irá se cumprir de forma cabal, onde no reino milenar Cristo restaurará a porção de terra a Israel, prometida a Abraão, Isaque e Jacó. A aliança mosaica falhou, porém há um cumprimento relacionado daquilo que Paulo declara que a lei representava apenas uma espécie de mama, um aio, né, uma babá. E a aliança davídica é a aliança do trono, que não faltará descendente para Davi, o seu trono subsistirá. Essa aliança se cumpre em Cristo. Então, se nós formos pegar espiritualmente cada ponto das alianças, nós teremos um grande problema, porque Jesus declarou, eu edificarei a minha igreja.
Então significa dizer que Paulo ratifica em Efésios, se eu não me engano, que este era um mistério oculto. Então não foi revelado no Antigo Testamento, não estava no Antigo Testamento, mas foi revelado a partir de Cristo. Nós temos por certo que Efésios capítulo 1, versículo 4, a igreja origem, Deus Pai. Mateus 16, 17 em diante, fundamento, Deus Filho, e Atos capítulo 2, nascimento, Deus Espírito Santo. Então a igreja, ela não é Israel, não pode ser, porque a igreja é um povo espiritual de fato, que não tem uma questão étnica, mas uma questão relacionada ao sacrifício vicário de Cristo. Por isso que nós temos por certo que Romanos capítulo 11, versículo 26 declara que o Israel que clamar será salvo. Como que Israel vai clamar, sendo que já é igreja, ou simplesmente essa junção não faz sentido? A igreja já está salva por Cristo, porque confessa Jesus como Senhor. Romanos capítulo 9, o passado de Israel, Romanos capítulo 10, o presente, Romanos capítulo 11, o futuro. Porque existe uma discussão muito grande também em cima de Israel dentro desse plano escatológico. Isso. Esse Israel já é o povo, né? Já, os judeus já são salvos ou não? Porque as pessoas querem entender por vezes que há uma salvação para os judeus sem Cristo. Sem Cristo? Como colocarmos isso? Bom, porque eles fazem parte da aliança abraâmica, existe uma promessa para eles, então a promessa deles é diferente da nossa. Entendi. É importante ressaltar que a Bíblia nos ratifica que aquele que confessar a Jesus será salvo. Israel, se, no caso, o judeu em si, né, que é o sinônimo hoje, né, Sim. não confessou a Jesus, conhece o Evangelho, não confessou a Jesus, salvação não está garantida. Sim. Não tem como. Não existe salvação sem Cristo. Isso é uma heresia. O homem não pode salvar a si mesmo. Já ouvi muita gente falando, e eu sei que é uma heresia. Não, tem um plano, Deus tem um plano especial. Deus tem um plano enquanto nação. Agora, nação, o indivíduo exatamente. que não confessar, de fato, não será salvo. Tanto é que o Israel que clamar será salvo. Então, Israel no sentido da nação. A nação convertendo-se ao Senhor, aí nós vamos trabalhar no período tribulacional. Falando sobre tribulação. Bora. Então, tribulação. Então nós temos aí as visões tribulacionistas. Então para o pré-tribulacionismo nós vamos ser arrancados aqui da terra antes da grande tribulação. Como você enxerga isso? Você é pré-tribulacionista? Pré. Então, exatamente. As escolas tribulacionistas, como o senhor bem disse, pré-tribulacionista, meso-mid tribulacionista e pós-tribulacionista. A escola milenarista, ou quiliasta do século I, é subdividida em três: pré-milenismo histórico, amilenismo e pós-milenismo. Em especial, o pré-milenismo, ou em especial pré-milenismo dispensacionalista pré-tribulacionista, clássico revisado, nós acreditamos que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. A palavra grande tribulação, em grego megalitidips megali, está relatado em Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas 17, Lucas capítulo 21 e Apocalipse capítulo 6 ao 18, em especial Jeremias capítulo 30, versículo 7, a angústia de Jacó. Quem é Jacó? O representante oficial da nação de Israel pela mudança do nome. Olha que interessante, Mateus 24 não nos fala de arrebatamento. Mateus 24 fala sobre a vinda poderosa da glória de Cristo. Tanto é que muitos que advogam Mateus 24, 30 e 31, que ali é relacionado ao arrebatamento, quem arrebata a igreja? Jesus ou os anjos? Na sua opinião? Na minha opinião, Jesus. Jesus. Porém, ali declara que ele enviará os seus anjos. A Bíblia não diz que anjo arrebata a igreja, mas ali a Bíblia está declarando que no final da grande tribulação, os anjos do Senhor resgatarão a nação de Israel nas extremidades da terra. Então, olha que interessante. A igreja de primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, declara: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados para estar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. E versículo 18, consolai uns aos outros com essas palavras. O contexto é o rei do texto. Paulo está doutrinando a igreja na cidade de Tessalônica. O evangelho chega na Europa pela primeira vez no ano 49 a.C.
a igreja de Tessalônica é fundada na primavera do ano 50. E a pergunta é esta: o que será que aconteceu com aqueles que morreram em Cristo? E o que será que vai acontecer conosco? A indagação é que havia mestres ali, que dada a perseguição do Império Romano contra os cristãos, estavam falando que chegou o dia do Senhor. E o dia do Senhor, no contexto bíblico, é o dia da tribulação, onde a vingança do Senhor que será que cairá, melhor dizendo, sobre o mundo dos ímpios e penitentes. Então, naturalmente, Paulo ele acalma a igreja, dizendo: fique tranquilo, isso não vai acontecer sem antes a relação do arrebatamento, que é a questão do termo grego harpazo, que é arrancar com raiz e tudo, e aplicado na Vulgata Latina por Jerônimo, contemporâneo de Agostinho de Hipona, o Doctor Gratia da igreja, doutor da graça, que trabalhou muito a questão da graça, né? Ele fala a respeito disso, rapturo, que é raptar, que é o termo portuguesado para arrebatamento, que é arrancar de um lugar para o outro, em grego harpazo, que é o verbo no indicativo, que significa arrancar com raiz e tudo. Então a igreja será arrebatada, sem sombra de dúvidas, num piscar de olhos. Agora, ainda pensando no pré-tribulacionismo, quando nós olhamos para o pré-tribulacionismo e Paulo falando sobre essa trombeta que vai ser tocada ali em Tessalonicenses, então é mais uma trombeta além das trombetas do Apocalipse? Como isso funciona? E muito bom. Vai haver uma volta a meio céu e Jesus volta 2 vezes? Como funciona isso? Excelente. É importante ressaltar que existe alguns termos. Eu não estou aqui defendendo nada, tá bom? Só estou questionando para a gente poder entender. Excelente. Ótima pergunta. E detalhe, a questão da trombeta, o que é trombeta no contexto? A trombeta no Antigo Testamento servia para 2 coisas: convocação solene para festas ou convocação para a guerra. O texto de primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. É claro: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos. Analogia em relação à morte, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados. É o versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Olha que interessante. A palavra ali, no piscar de olhos, é átomos, em grego, partícula indivisível. Significa dizer que é um tempo não contado. Então, concomitantemente, o arrebatamento vai acontecer da igreja e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressuscitam primeiro e a igreja é arrebatada. Como? No mesmo período, no mesmo tempo. Não haverá um período, uma discrepância. Um espaço de tempo. Espaço de tempo. Haverá no mesmo momento, porque ele é poderoso para fazer isso. Romanos 4,17 declara que Deus chama as coisas que não existem como se já existisse. Então, naturalmente, Paulo ratifica em primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9, que o Senhor nos livra da ira futura. Então nós temos ali por certo que a ira de Deus cairá sobre o mundo dos ímpios, no período da grande tribulação. Qual é a base, pastor? Apocalipse, capítulo 6, versículo 17 em diante. A partir da abertura do primeiro selo, já temos ali a sequência do chamado período da grande tribulação. E se me permite abrir um parênteses aqui, sim, esses dias o Papa Leão XIV recebeu é 14, né? É 14. Papa Leão recebeu um cavalo branco, chamado Próton, que em grego significa primeiro, e alguns já na escatologia especulativa aplicam para Apocalipse capítulo 6, versículo 2, o cavalo branco que será vitorioso para vencer, ele tem um arco. Queridos, é importante ressaltar que ali não tem nada a ver com o período da grande tribulação relacionado a Apocalipse capítulo 6, que ali é um símbolo para a falsa paz, e não um cavalo literal que passará pelo mundo afora. Porque existe um exagero também das pessoas, né? Todo mundo, claro que a gente tem que estar atento aos sinais, mas o pessoal é muito alarmista por vezes, né? E para ser sincero, muitas pessoas pegam até profecias de outros fatores religiosos da história para falar que no ano 25, 2025... irmãos, é importante ressaltar que o que é profecia bíblica é inspirado no texto. Sim. Nós acreditamos nos dons espirituais, na profecia, que é de fato bíblico, mas tem que passar pelo crivo da palavra. A profecia serve para 3 questões: edificar, exortar e consolar. O que traz confusão é do inimigo. Até a exortação, quem é filho recebe com alegria.
É verdade. E aí quando a gente olha, então, entendendo um pouquinho só melhor a questão do pré-tribulacionismo, Sim. para as pessoas que estão em casa aí e querem entender mais sobre isso, né? Estão ouvindo o podcast, então acontecerão duas voltas de Cristo, então, para o pré-tribulacionismo, porque ele vem, busca a igreja, leva a igreja para um estado intermediário, até que ele volte, então, com toda a sua igreja, e aí nós vamos para Nova Jerusalém. Seria isso? Então, não, de uma maneira bem simplista eu estou colocando, claro. Perfeito, sim, sim. Dentro dessa visão, nós acreditamos no dispensacionalismo clássico revisado que acontecerá o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Ponto. O arrebatamento é a vinda em glória, para colocar, para que a audiência compreenda melhor. O arrebatamento é o rapto dos santos, da terra ao céu. O texto bíblico de João, Evangelho Cata Ioannis Jesus Christos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3, declara que o próprio Cristo ratifica que ele vai para a casa do Pai, porque na casa do Pai eu prepararei as moradas, casa do Pai, e ali, casa do Pai, nós aplicamos como céu. Na visão pós-tribulacionista, alguns pós não gostam do que eu falo, mas é fato. Historicamente falando, o pós-tribulacionista não encontra-se a igreja entrando no céu. Por quê? Porque no pós-tribulacionismo, a igreja sai do período da grande tribulação no final, vai até o céu, encontra com Cristo e Cristo já desce para a batalha. Então ela não entra de fato no céu. Porém, Jesus declarou que nós entraremos no céu, a casa do Pai ali. E alguns teólogos vão falar que ali não é o céu, casa do Pai. Ora, Mateus capítulo 6, versículo 8, como é que é para orar? Pai nosso que estais no céu. Se o Pai está no céu, a casa é onde de Deus então? Então nós entendemos, obviamente, que o Senhor habita em nós, o universo é fruto da sua criação, etc. Mas existe o céu da glória inacessível do Deus vivo, aonde a igreja participará. Obviamente que a igreja não ficará eternamente no céu. Haverá novo céu, nova terra, que o texto grego ali significa algo inédito. Apocalipse capítulo 21, viu um novo céu, nova terra. Então ali é outra questão, diferente do milênio, que será o encontro do céu com a terra, estado perfeito e eterno. Desce a Nova Jerusalém. Exato. E o texto nos aplica também a dizer que, na visão pré-tribulacionista, a igreja é retirada do período da grande tribulação, porque a ira do Cordeiro cairá sobre o mundo e do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz isso. Tanto é que esse texto, muitos pós, eles ficam raivosos comigo, porque eu falo o que está na Bíblia nesse sentido. Então a igreja sobe, entra no céu, aí nós temos uma sequência interessante, querido Diogo, que fala a respeito do arrebatamento, tribunal de Cristo, ceia, bodas do Cordeiro, ceia das bodas do Cordeiro, e aqui na Terra o período da grande tribulação. Nós acreditamos, estamos na 69ª semana de anos. O que seria isso? A profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Se me permite, o norteamento basilar da escatologia passa por esta profecia. Porque nós temos aí a 69ª semana de anos, porém as 70 semanas de anos, ela por certo é subdividida em 3 períodos. Primeiro período, 49 anos. Segundo período, 434 anos. Terceiro e último período, 7 anos, que é a última semana, que será o período da grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de pura catástrofes e juízos de Deus derramados sobre a terra, os 21 juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então nós advogamos que a igreja entra no céu, participa das bodas, passando pelo tribunal de Cristo. Lembrando que o tribunal de Cristo não Então o tribunal de Cristo ele acontece antes do trono branco. Com certeza. É muito excelente levantamento. Por quê? Porque muitas pessoas confundem, né, o tribunal de Cristo com o juízo final. Não tem nada a ver. O juízo final é para a condenação dos ímpios. O tribunal de Cristo é para recebimento de galardão. Qual é a prova? Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Se eu estiver falando muito rápido, você me corrige. Não, mas pode falar tranquilo. Às vezes a gente fala rápido
para não tomar muito tempo. Não, mas não né? pode, o tempo você pode ficar despreocupado. Perfeito. Pode, que a gente tá para tratar o assunto. Por Sim. 2, 3 horas, porque não tem Isso é problema bom nenhum. demais. 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para receber o que tivermos feito por meio do corpo, quer bem, quer mal. O texto também de 1 Coríntios capítulo 3 fala a respeito do edifício, lavoura, obras de ouro, prata, pedras preciosas, palha fina e madeira, passará pelo fogo. O que vai resistir ao fogo? A essência da obra. Alguns pregam por vanglória, outros pregam para a glória de Deus. Então, o Senhor vai tratar disso. A palavra ali, em grego, é bema ou bematos. Bematos do Cristo, genitivo, que é possuidor, que posse, o tribunal é de Cristo. O que é o bema? O bema é uma plataforma de performance elevada. Note que Paulo está falando para o quê? Para a cidade de Corinto, que ficava a cerca de 73 quilômetros de Atenas, capital da Grécia Antiga, e Paulo vai tratar a respeito do bema, por quê? Aonde que surgiu as Olimpíadas, né? Então, no ano 776 a.C., já havia ali os Jogos Olímpicos. Então, Paulo vai usar o contexto ali para falar que nós receberemos aquilo de bom que fizemos para a glória de Deus. Lógico que tudo que é bom em nós é de Deus, tudo que é mal somos nós mesmos, mas no tribunal de Cristo, bematos, plataforma de performance elevada, era onde o juiz assentava-se no bema e os atletas vinham até ele para entregar o mesmo juiz a sua louros. recompensa, os louros, exatamente. Tanto é que Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 9, os atletas correm nos estádios para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, alcançaremos a coroa incorruptível. Uma coroa de louros, correto? Ela dura no máximo aí, se for muito, uma semana. Sim. A coroa eterna durará a eternidade de glória. Agora, todo pré-tribulacionista, ele é essencialmente pré-milenista ou não? Todo pré-tribulacionista, em xeque, o pré-tribulacionismo, ele entende a literalidade das profecias. Agora, não todo pós tem essa diferença. Tem o pré-milenismo e o pós-tribulacionista. Então tem uma diferença. Agora o pré, naturalmente, a maioria é tudo pré-milenista que acredita na manifestação do reino de Cristo. Então, dentro do pré-tribulacionismo, a igreja fica fora da terra, os crentes ficam fora da terra por 7 anos. A contagem de anos é na terra, a eternidade não tem contagem. Sim, exato, mas na terra são 7 anos. 7 anos, uma sequência lógica. Por quê? Qual é o coração do pré-tribulacionismo? O coração do pré-tribulacionismo, em especial dispensacionalista, obviamente, é a doutrina da iminência. O que é iminência? Iminência, segundo o Dr. Schowers, ele declara que a iminência é a expectativa para algo acontecer a qualquer momento. Existe uma expectativa. No pós-tribulacionismo, a expectativa ela é retirada. Por quê? No pós-tribulacionismo existem sinais para Jesus voltar. No pré-tribulacionismo, Jesus não depende de sinal algum para arrebatar a sua igreja. Por quê? No pós-tribulacionismo é necessária a manifestação do anticristo. Basicamente, não todos acreditam em 7 anos, mas um período de grande tribulação, sinais no céu e na terra. Para nós, a qualquer momento, a igreja pode voltar. E esta era a expectativa da igreja de Tessalônica, de Paulo, dos apóstolos e dos pais da igreja, que a qualquer momento Jesus voltaria para os buscar. Quando a gente olha para os sinais do fim dos tempos, existe um sinal ali que para mim é o mais forte, que Jesus diz. Então o evangelho será pregado a todas as nações, então depois Mateus disso 24:14. virá o fim. Isso. Então isso ainda não se cumpriu porque o fim não chegou. Então para os pré-tribulacionistas nós seremos arrebatados antes disso acontecer, antes desse fim. Isso. Dessa palavra fim que Jesus traz ali. Nós precisamos entender o que seria fim. Isso aí. Né? Acho que eu levantei essa questão. Excelente. Mateus 24:14, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Olha que interessante, o evangelho do reino. Esse evangelho do reino será pregado no período da grande tribulação, e naturalmente ali não está falando fim do mundo de arrebatamento.
O fim do mundo, basicamente, é o período que passa do milênio e chega até o juízo final. No juízo final, encerra o período das eras e inicia o período da purificação da terra e o novo céu, nova terra. Então, Mateus 24,14 não é base para arrebatamento e muito menos para a relação da pregação atual do evangelho. Porque hoje no mundo o senhor faz um trabalho, seu irmão também, com um trabalho maravilhoso missionário, que nós estávamos conversando, que eu fiquei impactado, e sem sombra de dúvidas, essa chama missionária é uma chama bíblica, que não podemos esquecer. Sim. Mas o evangelho hoje, naturalmente, com cerca de 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo, eu não sei ao todo, com certeza nesse horário nasceu... Já 8 bilhões. Já, né? Com certeza nasceu algum chinês agora por aí. Com certeza, um indiano, só que Indiano, tem muita gente no mundo deles, né? Então, naturalmente, nós acreditamos que existe cerca de 3 bilhões que não conhecem o evangelho. Eu estou errado? Não, por aí mesmo. Por aí, não é? A janela 1040 ali, onde está a grande população do mundo, que tem muita gente na janela 1040, não ouviu do evangelho. Não ouviram do evangelho. Então, naturalmente, a pregação ali do evangelho do reino não é necessariamente essa pregação que nós conhecemos hoje. A pregação do evangelho do reino é a pregação que anuncia o reino milenial de Cristo. Nós pregamos o evangelho da graça. Sim, perfeito. Quando nós olhamos então para a questão do milênio, então nós temos ali os pré-milenistas, pós-milenistas e os amilenistas. Isso. Né? Como isso funciona? Então, quando nós olhamos para o pré-milenismo, que é o caso dos pré-tribulacionistas, que é o seu caso, você entende então que o milênio é literal, que durante 1000 anos nós vamos reinar com Cristo, é isso? Exatamente. O pré-milenismo histórico, ele é acompanhado pelos pais da igreja. Muitos postos também nos acusam de doutrina nova, 200 anos, por causa de John Nelson Darby, entre 1800 e 1882, que teve a visão da jovem Margaret MacDonald, mas totalmente contrário. Na verdade, nós temos por certo que escritos ratificam que a visão de Margaret MacDonald, ela era pós, não pré. Outra questão interessante é que a revelação sistematizada de John Nelson Darby se dá em 1827, não em 1830, que é a visão de Margaret. Outra questão interessante, John Nelson Darby, ele se apoia nos pais da igreja, nos escritos bíblicos e nos pais da igreja. Lyon, né, Irineu de Lyon, ele ratifica a questão do período patriarcal, período da lei, período da graça e o período do milênio. Então, John Nelson Darby, ele só apenas sistematiza ou potencializa aquilo que já havia nos escritos bíblicos e também nos pais da igreja. Olha que detalhe importante. O dispensacionalismo clássico, ele advoga 7 dispensações. Dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Então, 7 dispensação: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Olha que interessante. Hoje estamos na graça. Estamos na graça, né? Rares, favor e merecidade de Deus por causa de Cristo. E a inauguração do período da graça não acontece com a pregação de João Batista e muito menos com a pregação de Cristo, mas com a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gálatas 4,4 declara que ele, o Filho de Deus, plenitude dos tempos, em grego pleroma, significa abastecido completo, ele veio sob a lei, debaixo da lei. Ele cumpriu a lei, mas apresentou a graça. Porque antes de Cristo tudo é lei, depois de Cristo tudo é graça. Sim. Então tudo é favor e merecido. Então, naturalmente, John Nelson Darby, ele sistematiza aquilo que já havia ocorrido no pensamento bíblico, e não existe 7 tipos ou 7 eras para a salvação. Não, não. O pensamento dispensacionalista, ele emprega um estudo minucioso da história ao longo do trabalho de Deus, a oikonomia, a administração de Deus ao longo da história em tempos e eras. Então, naturalmente, Deus historicamente trabalha em tempos e eras, mas a salvação é só uma, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, o Messias que viria no Antigo e o Messias que nos apresentou no Novo. Então, com a volta de Cristo, a volta de Cristo e a sua igreja, então nós entramos num período milenar, que depois o diabo é mais solto por um pouco de tempo. Então, naturalmente, o arrebatamento da igreja, grande tribulação, a igreja
obviamente, arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, ceia das bodas do Cordeiro. Aqui na terra, o grande período da grande tribulação, 3 anos e meio falsa paz, 3 anos e meio de pura catástrofes e destruição, 21 juízos. No final, tem aquilo que nós conhecemos, a Batalha do Armagedon, no Vale de Meguido, que é considerado como o Vale de Jezreel, se eu não me engano. Também a sua geografia é semelhante a um triângulo isósceles. Já estive lá. Já esteve, né? Glória a Deus. Um triângulo isósceles, que é 22 quilômetros na lateral e 33 na sua base. E Cristo vem, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, eis que vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O que está sentado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Seus olhos é como chama de fogo, ele está vestido de um manto salpicado de sangue. E o versículo 16, para concluir, e na sua coxa, no seu manto, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele vem batalhar contra o anticristo, resgata Israel, a restauração, a conversão nacional ali se aplica, conforme o profeta das visões Zacarias, contemporâneo do profeta festivo Ageu, e o contexto vai declarar em Mateus 24, 30 e 31, a respeito, depois das aflições daqueles dias, a lua não dará mais a sua luz, o sol não dará mais o seu brilho, as potências dos céus cairão sobre a terra, então verão vir o Filho do Homem com poder e grande glória. Vai se cumprir Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e todo olho verá, o chamado Deus Todo-Poderoso, em hebraico El Shaddai, em grego Pantocrator, o Todo-Poderoso vindo. Mas detalhe, ele vem sozinho? Não, ele vem com os exércitos dos céus e com a igreja já preparada nas bodas do Cordeiro, a igreja desce com Cristo para a terra. É nisso que cremos. E aí, o pós-milenismo, o que eles entendem? O pós-milenismo, basicamente, eles acreditam que Jesus vem depois desse período, né? Mas nós acreditamos que Jesus vem antes, para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, pelo esplendor da sua vida e pelo assopro da sua boca, ele matará o anticristo e o falso profeta. Então, com a presença de Cristo descendo no Oriente Médio, ele vai dissipar o anticristo e o falso profeta, que vai reunir as nações contra Israel e para batalhar contra o Deus Todo-Poderoso. Tanto é que Apocalipse 19, versículo 7, as bodas do Cordeiro, mais para frente temos os anjos anunciando, vinde aves de rapina para a ceia do grande Deus Todo-Poderoso. Tomai, comei e tomai o sangue e a carne dos tribunos poderosos, reis da terra. Na batalha do Armagedon vai ter coroa no chão, trono destronado e a igreja glorificada. Agora, o amilenista, ele acredita que nós já estamos no milênio, então que não vai ter um milênio literal, né? Exato. Nós já vivemos isso. O amilenismo, na verdade, ele ganha força a partir do ano 354 a 430, com Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, filho na fé de Ambrósio de Milão. Segundo o contexto amilenista, a palavra amilenismo significa a partícula negativa não ao milênio, ou seja, eles não acreditam no milênio literal, e basicamente nas profecias eles acreditam mais de forma alegórica nesse sentido. Por exemplo, o milênio já está acontecendo para o amilenista desde a morte e ressurreição de Jesus. Nós vivemos esse milênio. Porém, eu advogo um erro crasso da parte da interpretação, em especial de Agostinho, pelo fato de que, no pensamento daquela época, conforme o Édito de Milão, no ano 313, dando liberdade religiosa aos cristãos, e a sua resolução entre o ano 381 e 391, depois de Cristo, os cristãos ficaram na paz. E o mundo começou a considerar o Evangelho, o Império Romano, Constantino, primeiro imperador cristão, aí temos outro imperador que ratifica o cristianismo como religião do império. Então aí, por este período, nós temos o quê? O amilenismo se estabelecendo, porque eles acreditam que o milênio é o reino de Cristo em nós, ele reinando no trono do céu, e através de nós, no mundo. É um erro muito grande, porque isso acabou com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque não o mundo não vive uma paz, uma prosperidade plena, não há... E o mundo não vem melhorando também, né? Porque o amilenismo crê numa
numa melhora, no crescimento da igreja, até que nós vivamos a plenitude. Exatamente. Nós acreditamos no reino de Deus em nós, Sim. mas o reino de Deus, de fato, literal, o reino milenar de Cristo, dar-se-á após a batalha do Armagedon, julgamento das nações viventes, reino milenar, 1000 anos, Satanás preso no primeiro período, no final, solto para enganar as nações, Gog e Magog, que é um símbolo das nações rebeldes, do período milenar, e o fogo de Deus vai cair do céu e consumir e destruir. Gabriel, pergunta, você está digitando aí, você está querendo perguntar alguma coisa, né? Ah, é? Vai sair a pergunta ainda depois. Ó, Gabriel, tenha misericórdia de o Gabriel, você sabe, o Gabriel, ele gosta de fazer umas perguntas difíceis Meu Deus, aqui. me ajuda aí, Gabriel. Agora, quando nós Que o Diogo já está me apertando aqui. Não, tô nada. Quando nós pensamos no anticristo, então, nós pensamos que as pessoas imaginam o anticristo como um demônio com 2 chifres e um tridente na mão, Verdade. trazendo maldade para o mundo, mas não é bem assim, né? Não, de forma alguma. Pelo contrário, o anticristo será, de fato, um homem que governará as nações no período da grande tribulação. Ou seja, existem vários tipos de anticristos na Bíblia, tipologias. Porque João também fala isso, né? Na Isso. Terra você já tem vários anticristos já estiveram Muito por aí. bem. Né? Primeira Epístola Universal do Apóstolo João 2,18. Meus filhinhos, é já a última hora. E sabemos que o anticristo vem. E muitos já se fazem anticristos. Então a palavra anti, o sufixo pronominal anti no lugar de ou contra Cristo. Então, naturalmente, o anticristo ali que João ratifica, e Paulo também traz essa conotação do filho do pecado, o homem da iniquidade, o Nico, a besta que sobe do mar, o chifre pequeno de Daniel capítulo 8, ele será o líder político, né, da grande tribulação. A besta semelhante com a fala de leão, os pés de urso e a velocidade do leopardo. A fala de leão fala com autoridade, persuade, ele falará com autoridade e persuadirá as nações. A pata de urso representa onde ele pisar destrói, e leopardo a força de conquista, será muito rápido a conquista mundial. Dentro do pré-tribulacionismo, dentro dessa escatologia pré-tribulacionista, vocês imaginam ou conseguem, não afirmar, porque é muito difícil a gente afirmar algo com tanta certeza sobre isso, mas de onde virá o anticristo? Excelente pergunta. Não existe uma certeza clara e objetiva, mas nós, em especial, acreditamos que virá, obviamente, como líder político, podemos advogar que pode vir da parte das nações do Oriente Médio para uma paz que no final resultará na destruição iminente, e pode ser também do bloco econômico da Europa. Porque entra a questão dos chifres de Daniel também. Nós temos por exemplo, eu não estou defendendo, sim, né? sim. Mas alguns advogam que pode vir da tribo de Dan. Como que vai identificar? Aí é outra história. Mas, porque a tribo de Dan, segundo a profecia de Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, capítulo de número 49, Dan será uma serpente no caminho. Então a tribo de Dan também não está relacionada em Apocalipse. Que é a bênção de Jacó sobre ele? Isso. Dan será uma serpente no caminho. Também Apocalipse capítulo de número 14, capítulo 7, declara, ali não tem a relação dos 144 mil, 12 mil de cada tribo da nação de Israel, a tribo de Dan não está ali. E a tribo de Dan foi a primeira tribo a praticar idolatria quando chega na Terra Prometida, sim, conquistada por Josué no ano 1398 a.C. Então, tem uns sim, pormenores. Como o senhor bem disse, a gente não identifica, não defende essas bases, mas tem alguma coisa aí. Existem algumas pessoas também que imaginam que o anticristo virá dos Estados Unidos da América, porque é uma nação forte, tem um poder político muito grande, também existe essa... Existe. Naturalmente tem uma diaspora desde os anos 70 depois de Cristo. Temos aí a restauração do Estado de Israel, 14 de maio de 1948, através de Oswaldo Aranha, voto de Minerva. Tem judeus espalhados pelo mundo todo. Sim. Né? Então, nós não temos uma afirmação. Mas uma coisa é certa, não estaremos aqui para ver. E aí, Gabriel, o Gabriel vai estar, não vai? Gabriel vai.
Gabriel vai estar e na hora que a gente voltar ele conta pra gente como que foi. A grande felicidade do pré é que nós estamos esperando o Cristo e o pós, o anticristo. O pessoal tá ouvindo, pessoal, é só uma brincadeira. Eu creio mais no pós-tribulacionismo, falava com o pastor aqui antes, então é só uma... Por favor, não vai ficar triste aí, chateado, não é? Exato, e o que nos importa é estarmos na presença. Exato, isso não muda a hora que você acha que você vai estar, não muda a verdade. Exato. Cristo voltará. Ponto. Reinará. É dogmático, não Pronto, se muda. Acabou. Agora, essas discussões que a gente está tendo aqui, essa conversa que a gente está tendo aqui, não é ponto central da nossa fé em Jesus Cristo. Isso não da salvação pela graça. Exatamente. Né? Não é uma questão soteriológica, herética, né? Exato. Não, é uma questão apenas de pensamentos e visões. Porque tem pessoas que acabam até brigando por isso, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não têm um domínio próprio, né? O fruto do Espírito. Então, a pessoa ela começa a levar para o ad hominem, né? Lado pessoal mesmo, né? Eu acho que é muito importante até para defendermos a fé cristã contra seitas e heresias, nós devemos reportar ao texto clássico da apologética de Pedro, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, apresentar a razão da nossa esperança com o quê? Mansidão e temor. Exato. Então, se não tem mansidão e temor, não tem uma fé genuína em Cristo. Eu acho que é o ponto central. Nós temos, dentro do contexto da patrística, os apologistas e os polemistas. Os apologistas defendem a fé contra heresias externas e os polemistas contra heresias internas. Sim. E outra, esse é um assunto também, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, que 90% da igreja é alheia a isso, não há problema algum. A igreja sabe que Jesus vai voltar. Ponto. E ponto. E como o senhor bem disse, o que nos importa é a simplicidade da salvação. Exatamente. Se você for lá, por exemplo, lá para o Paquistão, como o senhor bem vai e mantém ali muitas almas, a pergunta deles não é se é pré ou pós. É o anseio por uma resposta da parte de Deus na hora. Exato. Correto? Exato. Então, acho que o que importa... E a certeza da salvação, porque lá, por exemplo, como existe a perseguição religiosa e o risco de morte que é iminente, eles sempre têm, se você perguntar para um cristão paquistanês ali, você tem medo disso? Ele fala, não tenho medo nenhum, porque eu sei que se eu morrer, eu estou salvo em Jesus. Olha aí. Eu vou para um lugar muito melhor do que eu estou. Glória a Deus. Essa é a certeza de todo crente. E essa é a expectativa que estava na igreja primitiva. E nós aqui estamos aqui conversando, mas a gente pode não ver o arrebatamento, no caso do pré-tribulação, por ter morrido já. Sem dúvida. E não está aqui vivo para ver com os olhos. Exatamente. Então, quando nós morremos, Jesus já volta para a gente. Com certeza. É uma volta pessoal não do indivíduo. Você vai... Eu lembro que minha tese ainda da minha formação em teologia foi sobre o estado intermediário dos mortos. Então, que é algo que, claro, a igreja católica defende o purgatório, a gente não defende isso, né? Defendemos ali um seio de Abraão, mas existe um lugar onde nós vamos para um descanso até o dia realmente de todas as coisas serem muito bem findadas, né? E tocando nesse estado intermediário, Luiz Berkhoff, que é teólogo de sua teologia sistemática, teólogo calvinista, ele declara que Jesus descortinou o que tinha no Sheol, que Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, fala a respeito do rico e do Lázaro. Sim. Então ele descortinou. O Sheol no Antigo Testamento é considerado, o Sheol, considerado mansão dos mortos ou mundo dos invisíveis. No Novo Testamento, Jesus descortinou, porque quem ia desde Adão até a ressurreição de Cristo para o Sheol, ele simplesmente não voltava para falar o que tinha. Exato. Aí Jesus já Os salmistas entendem como um lugar de esquecimento também, né? Lugar de esquecimento. E o próprio Cristo declara, seu de Abraão, lugar de descanso, o abismo e o lugar de tormento. Efésios 4:8, levou o cativo cativeiro. Tirou de baixo, colocou em cima, paraíso, que é um empréstimo do iraniano parazideusos, que significa dizer parque particular ou jardim particular. Olha que interessante. Enquanto Lucas 23:43 diz que o criminoso ao lado da cruz de Cristo declara, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus falou, eu não vou te dar reino não, vou te dar um paraíso
dentro do meu reino, um jardim particular na minha presença. Existe também E também Jesus, na discussão ali com os saduceus, ele fala sobre isso. Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos, trazendo Abraão, Isaac, Jacó à existência, né? Perfeito, perfeito. Nós acreditamos piamente que Jesus vem. Pensa nessa questão, inclusive, que a gente está falando aqui do estado intermediário dos mortos. Isso tem a ver com escatologia também, porque Total. a gente crê na ressurreição dos mortos. Existe uma doutrina muito perigosa também, que é a doutrina do sono da alma. Muito bem, excelente questão. Sono da alma, ele se aplica ao chamado também aniquilacionismo. Isso que a gente vai entrar nesse assunto aqui. Perfeito. O aniquilacionismo é uma heresia que defende que após a morte do indivíduo, seu corpo em putrefação orgânica, obviamente a morte nada mais é do que a falência múltipla dos órgãos, a separação da alma do corpo, a pessoa parou de existir ali. Ela só voltará a existir com a ressurreição. Tem algumas igrejas, pseudo-igrejas, que pregam isso, não vou falar por ética, mas é importante ressaltar que nós não acreditamos nisso, nós acreditamos na consciência permanente da alma. Sim. Né? Tanto aquele que morreu em Cristo, quanto aquele que está no lugar de tormento, ele está consciente. Quando Eclesiastes, Sefer Kohelet, que eles pegam muito isso para falar, que um morto de nada sabe, do quê? Do mundo que daquele momento em diante acabou para ele. Por exemplo, alguém que faleceu, no exato momento que estava almoçando. A partir daquele momento ele já não sabe mais o que acontece, o que está acontecendo no mundo, da geopolítica, da política, do dólar, não acontece mais nada. Então a alma dele vai para ele continua consciente. Tanto é que o próprio texto de Apocalipse 6:9, Lucas capítulo 16, versículo 31, 19 ao 31, vai falar a respeito da consciência. E o que seria isso? Eu não sei se o irmão é dicotomista ou tricotomista, mas a doutrina, basicamente, tricotômica, ela compreende o corpo, alma e espírito, né? Dicotomia, alma e espírito como sinônimos. O corpo é a matéria física, a alma é a sede das emoções e o espírito a parte intelectual, ou alguns vão dizer, a vida de Deus. Mas é importante saltar que o corpo, ele padece, putrefação orgânica. Na apologética, que o curso online que a gente tem, eu falo claramente aos irmãos que nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que possui um corpo. Sim. Então a existência da vida não está no corpo em si, mas está na alma do indivíduo, que ela perdurará pela eternidade, seja ela para tormento eterno, ou seja ela para glória eterna. No nosso caso, glória eterna. E o apóstolo Paulo depois vem no 1 Coríntios 15 falando sobre a questão dos corpos glorificados, né? Muito Porque bem. nós teremos o corruptível, não pode entrar aonde só é permitido e corruptível. Então, nós teremos um corpo depois de tudo isso. Sem dúvida. Paulo ratifica 1 Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Aí ele vem, convém isso que é corruptível, ser vista da incorruptibilidade. Convém isso que é mortal, ser vista da imortalidade. Então cumprir-se-á o que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Porque muita gente imagina que a gente vai ser anjo, né? Então você vai ficar flutuando, tipo um fantasma, né? E não, a gente vai ter um corpo. Corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Sim. Ainda, né? Tem gente que pega o texto isolado de Cristo, quando ele fala da ressurreição, seremos como os anjos no sentido de casamento. Né? Não haverá casamento na ressurreição. As pessoas não se darão em casamento na ressurreição. Exatamente. O que nós temos, por certo? Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Meus filhos, não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, assim o veremos e seremos. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa pátria não é da terra, mas é do céu, da onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, naturalmente, teremos a glória não apenas residual, mas plenamente na presença do Senhor. Agora, de acordo com a Bíblia, de acordo com o Apocalipse, então nós vamos ter ali, tem o tribunal de Cristo, depois nós temos o trono branco, nós temos o julgamento dos ímpios, e eles então são
já estão nesse lugar, né? Mas são reenviados ao local de tormento eterno. É simplesmente como se fosse uma formatura, é realmente mostrando às pessoas, mostrando às nações que estarão ali quem são os condenados. Muito bem. Então, o aniquilacionismo defende que eles são jogados para esse lugar, mas a sua alma evapora. Exatamente, desaparece. Não tem sofrimento eterno. Não tem. Isso contrapõe com o próprio texto, que serão atormentados, de Apocalipse capítulo 20, pelos séculos dos séculos. Né? Então, naturalmente, a questão do aniquilacionismo, ele perde força quando trata-se a respeito do indivíduo enquanto ser. Né? Porque o corpo é mortal, mas a alma é imortal. Sim. Qual a diferença de eterno para imortal? Imortal é aquilo que foi criado pelo eterno, e eterno é aquilo que nunca foi criado. É a chamada causa não causada. Então, nós acreditamos piamente que a manifestação da ira de Deus, por que isso aqui é uma defesa interessante, até colocada, por que eles vão continuar sendo atormentados pelo resto da eternidade? Pelo fato de que eles estarão em tormento, continuamente blasfemando contra Deus, e esse tormento se retroalimentará na própria ira que eles foram jogados. Então, Interessante. Então ali eles vão continuar aos seus pecados. O pensador de Oxford, C.S. Lewis, ele era ateu, se tornou um dos maiores apologistas modernos. Ele declarou de forma simbólica, obviamente. Às vezes a gente precisa falar o que é simbólico também, Sim. porque senão haverá no céu uma plaquinha escrito: seja feita a tua vontade, e no inferno uma plaquinha escrito: seja feita a minha vontade. Perfeito. Ou seja, o inferno vai ser um lugar de liberdade total para quem não crê em Deus. Fique à vontade, aqui a sua vontade será permitida. E, inclusive, algumas pessoas falando aí, pessoas aqui do Brasil esses dias declararam que querem ir para o inferno, que o inferno é um lugar muito legal e que eles podem fazer o que elas querem, mas acho que elas se esquecem da parte do tormento eterno. Se esquecem. E o próprio texto de 2 Coríntios 4,4, Deus esse século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, sim, para que neles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Eu vi um sambista, acho que é sambista, que tem o nome de pagodinho, mas é sambista, alguma coisa assim. Isso mesmo. Ele falou que ele prefere, não, pro céu o quê? Para ficar vendo anjo passeando, voando, aqueles querubins naquela pensamento dele. Eu prefiro ir pro inferno, lá vai ter uma cervejinha, vai ter mulheres, mas a grande dificuldade dele será que quando ele chegar lá, ele encontrará densas trevas e pavor contínuo. Exato. Só acho que quando chegar vai ter festa. Pagode, cerveja e farra, não é? É o banimento eterno da presença. Exatamente. E detalhe, o inferno hoje é a antessala para o Gehenna. Quiser tratar desse assunto, eu acho pode falar, pode. O que seria inferno? A palavra inferno, em latim, infernos, que é a parte inferior da Vulgata Latina de Jerônimo. Então, temos 4 definições: o Sheol, que já falamos, o Hades, o Tártaro e o Gehenna. O Hades, o Sheol já falamos, que é a parte do mundo dos invisíveis, mundo dos mortos, no pensamento judaico, e agora nós acreditamos no paraíso, etc. Agora o Hades é o lugar que é considerado a antessala do inferno escatológico, ou seja, o que está acontecendo no inferno com os ímpios é apenas o prenúncio do que acontecerá. Que é um estado intermediário dos ímpios também. Estado intermediário, perfeito. E o texto de Apocalipse capítulo 20 declara que o mar dará os seus mortos e o inferno dará os seus mortos. Agora imagine comigo, o inferno sendo lançado em outro inferno. Isso é o lago de fogo, chamado Gehenna, que é considerado o lago de fogo, que é o inferno escatológico, que ainda não foi inaugurado. O inferno que não foi inaugurado é o Gehenna. Esse agora, não tem ninguém dentro dele lá ainda. Ainda não. Mas o texto declara que o Hades está inaugurado com a alma dos ímpios. Inclusive na mitologia grega tem um deus que chama Hades também, sim, né? Que é o deus relacionado ao inferno. Sim.
A mitologia é mitos, né? A narração de um povo. Sim, Nós sempre pegamos a interpretação do grego por causa da cultura helenística, exato. que é a influência do grego hoje, que nem bios, vida, biologia, psicologia, psique. Que o grego naquela época era o inglês de hoje. Perfeito. O grego koiné. Exato, é o inglês de hoje. Comum. Gabriel, pergunta. Já vai já? Já pode perguntar. Deixa eu fazer o sinal da cruz aqui. Gabriel é terrível. Gabriel gosta de fazer umas perguntas difíceis pro pessoal que vem aqui. Ontem mesmo ele fez isso com o irmão nosso que estava aqui. É. Inclusive o irmão, uma bênção ele. Foi uma bênção podcast com o Marcos Melo, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, reformado também. E o Gabriel me coloca o irmão em saia justa aqui. Agora vamos lá. Vamos ver o que o Gabriel está perguntando aqui. Boa. Diz aqui, ó, vamos lá. O número 666 em hebraico forma o nome Nero Caesars, ou Nero César. Quanto o número 616... 616 mesmo, Gabriel? Isso. Quanto ao número 616, encontrado também em manuscritos antigos em que latim resulta em Nero César, apontam para o imperador Nero pela gematria. Diante disso... É gematria. Gematria, eu li aqui como ele escreveu. Diante disso, como pastor explica o significado do 666 e a interpretação preterista que identifica Nero como anticristo em Roma? Perfeito. É importante ressaltar que nós, como havíamos dito anteriormente, que existiram vários tipos de anticristos. O que seria um anticristo? O anticristo é aquele que é no lugar de Cristo, que se opõe tudo contra Cristo. Mas dentro da gematria nós precisamos tomar cuidado. Por quê? A questão do estudo dos números, em especial do chamado Lashon HaKodesh, que é o idioma sagrado, não é base para a interpretação escriturística. A crítica textual, ela permite o campo da investigação conforme o contexto. Porque senão nós vamos pegar coisas isoladas e fazermos doutrinas. E texto isolado não gera doutrina, gera anomalia textual. Agora, o que nós entendemos na visão preterista? Que Nero era todo imperador. Antes de Constantino, se torna uma espécie de anticristo, porque perseguia os cristãos. Temos aí a chamada Era das Trevas, né? Cerca de 10 imperadores perseguindo de forma literal a Igreja de Cristo. Mas o texto de Apocalipse capítulo 13, que fala a respeito do símbolo da besta, quem tem sabedoria para ler, que entenda, interprete, nós acreditamos de fato que é um prenúncio daquilo que acontecerá, que será um sinal visível e consciente. Outra coisa importante que eu queria até desmistificar por parte de alguns. A 66 chegou, era o WW, depois virou o chip, aí virou o Pix, exato, porque ao contrário é chip. Esse chip aí tá quase que analfabeto, né? O Pix é tão bom, ajuda tanto a gente, né? Uma das maiores frases. Qual é o seu Pix? Qual é a chave Pix, né? Então, antes tinha que fazer TED Doc, era um transtorno aquilo lá. Meu Deus. E demorava, né? Demorava, você tá louco. Então, naturalmente, graças ao um governo aí abençoado que, né? Então, naturalmente, nós acreditamos que ali se dá a uma marca que será visível. Todas as pessoas que forem adeptas à marca da besta, elas terão consciência de que elas estarão de fato adorando a besta e o símbolo da besta estarão sobre elas e elas não terão mais escapatória em relação à salvação. Agora, o que nós entendemos? Que será literal, que será para identificar e que será de fato consciente. A pessoa saberá que recebendo este símbolo, esta marca, que é considerado estigma, que é marca em grego, sim, ela vai estar do lado errado da história. Agora, então, essa questão é uma questão bem polêmica, inclusive, da marca da besta. Depois falar da anagogia. Isso. Essa questão da marca da besta, ela sempre foi muito polêmica, porque as pessoas sempre imaginam um chip sendo implantado na mão direita ou na testa, então sem isso você não vai poder nem comprar nem vender. Nós podemos acreditar isso de maneira literal realmente, que é algo que vai ser imputado, colocado em nós,
ou simplesmente por fazer parte de um sistema. Porque, pensando aqui num outro raciocínio, Legal. hoje, sem isso daqui, você quase já não consegue mais nem comprar e nem vender. Fato. Hoje o dinheiro se tornou eletrônico, a gente praticamente não vê mais notas físicas, difícil, na maioria dos países. E graças a Deus por isso. Principalmente no Ocidente, você não vê isso. Em países mais desenvolvidos, inclusive, você quase não vê mais dinheiro. Então nós podemos pensar que Bitcoin. isso... Exatamente. Então nós já podemos imaginar que fazendo parte desse sistema, por quê? Se você disser não para esse sistema, você não vai conseguir nem comprar nem vender. Como você vai chegar num lugar, por exemplo, com uma nota física de dinheiro? Não, mas aqui não existe isso. É só de acordo com esse sistema. Podemos também partir para essa linha ou não? Nós acreditamos, sem sombra de dúvidas, que é o caminho aberto, ou melhor, sendo preparado para a implantação de um reino, uma ordem mundial. Sim. Que será apenas uma religião, um único líder, religião ecumênica, alguns aplicam, e uma única moeda, um único exército. Então haverá, de fato, um sistema mundial. Isso aí é fato. Tanto é que até a União Europeia, ela falou que o mundo precisa, tempos atrás, Sim. de um líder. A Rainha da Inglaterra também falou isso. Exato. O mundo precisa de um líder, seja ele Deus ou um diabo. Envie ele que nós receberemos. Sim. Então isso é uma fala muito, que revela muito do que eles já estão pensando. Sim. Então, eu acredito que é uma preparação. Mas o texto declara aqui os adoradores da besta, Apocalipse capítulo 13. Então, ali haverá uma divisão entre os adoradores da bestas e os mártires do período da grande tribulação. Por que eu falo mártir? Porque a igreja não estará no período da grande tribulação. Você puxou um outro tema, pode falar sobre ele. Assim, a anagogia seria a interpretação além do texto. Seria uma espécie de interpretação, anagogia para cima, né? Então nós devemos entender a interpretação histórico-gramatical sempre quanto possível para a interpretação correta do texto e o contexto. Porque texto em contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. E nessas questões escatológicas nós temos também que, porque você pegar uma pessoa que falava sobre escatologia há 300 anos atrás, a escatologia, a Bíblia não é atualizada, a Bíblia é a verdade. Sim. Mas a escatologia ela é progressiva, então você vai tendo atualizações sobre a escatologia. Toda a ciência é progressiva. Tanto é que, para definir a Trindade, foi 3 séculos depois do cânon. Obviamente que a escrita, 90-95, de João, encerrou. Aí vem o Atanásio, 367, com o cânon fechado, como temos hoje, na sua 39ª carta festival que era distribuída. Segundo Millard Erickson, né, na sua teologia sistemática, histórica, filosófica e teológica. Então, eu acredito piamente que a Bíblia ela é inerrante. O que não é inspirado na Bíblia? Eu acho que é importante falar isso. O que não é inspirado na Bíblia? Capítulos, versículos e epígrafes. Agora, o texto nu e cru é inspirado divinamente. Tanto é que nos originais, de fato, todo o Antigo Hebraico, o Novo Testamento e grego, não havia ponto, vírgula, espaçamento, todas as letras, na sua maioria maiúscula. Como é que você... Tanto é que os escritos de Platão, Aristóteles e Sócrates, temos documentação histórica de 5 a 6, no máximo 8. Só do Novo Testamento temos mais de 5.800 cópias, 90 a 95 intactas, e até os 5% dos erros é apenas questões de pouca coisa, mas quando coloco um em cima da outra dá a mesma intenção. Eu vi o Tasso Liturgo esses dias falando sobre 99% de acuracidade entre as cópias, negócio assim muito... quase que perfeito. Quase que perfeito. Nenhuma obra no mundo, na história da humanidade, tem a historicidade da Bíblia. Qualquer professor ou até leigo, acredita na República de Platão. Ela não tem tanta historicidade quanto João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, naquele grande dia,
a perda, entre aspas, a negação da salvação não vai ser por falta de Bíblia, de historicidade ou de tempo. Sim. Vai ser por orgulho próprio. A gente... Acho que o Gabriel vai gostar do esporte, hein? Gabriel... A gente... O que a gente está discutindo aqui hoje, talvez daqui 20 anos, se a gente sentar de novo aqui, nós vamos ter grandes atualizações sobre a escatologia. Sim, tanto é que, como você bem levantou, a escatologia ela foi cunhada no século XIX, teve a sua proeminência através do dispensacionalismo e a Bíblia de Estudo Dispensacionalista do Dr. Incherso Scofield. Aí teve, obviamente, o dispensacionalismo clássico, revisado, o progressivo nem tanto, que a gente não se adequa muito, mas nós temos aí, sem sombra de dúvida, alguns termos cunhados, atualizados para melhor entendimento. Isso não fere a doutrina bíblica, pelo contrário, enaltece ela, porque toda a ciência é progressiva. Por exemplo, o que seria a medicina na era medieval? Sim. Por exemplo, Paulo toma um pouquinho de vinho com água para poder melhorar o estômago. Hoje, o que nós tomamos para melhorar o estômago? Omeprazol. Você falar isso aí do século I, que exato, é isso? Exato. Deus é Senhor de todas as coisas. Senhor do tempo, né? Eu tenho uma frase que diz: Deus é o Senhor de todas as matérias, porque Ele é Criador de todas as coisas. Perfeito. Pastor Aleph, se as pessoas quiserem conhecer mais do seu trabalho, dos seus cursos, te chamar para pregar, como isso funciona? Querido, primeiramente agradecer mais uma vez a Plenicast, ao Diogo, ao Hugo, que o Celso continue abençoando. Amém. Esse podcast aqui é top demais, Amém. Já acompanho há algum tempo e para mim é uma honra poder estar aqui, toda a produção. Quem quiser nos encontrar é no @Pastor Aleph Lopes, por extenso, com F mudo, Pastor Aleph Lopes, Instagram, no YouTube, Pastor Aleph Lopes. Temos materiais para sua edificação, livros também escritos, que você pode, sem sombra de dúvidas, ter aí na sua casa um compêndio escatológico de interpretação bíblica homilética. Tanto é que, se me permite, esse livro de escatologia, tratando a respeito da escatologia bíblica, compreendendo os mistérios do fim, Tribunal de Cristo, Boda do Cordeiro, Batalha do Armagedon, Reino Milenário do Zero Avançado, para o seu crescimento de ordem pessoal, espiritual e ministerial. E temos também aqui interpretação bíblica, esse branquinho aqui, que trata a respeito da escola de Alexandria, Antioquia, texto conjuntivo, narrativo, descritivo, estrutura do Antigo, Novo Testamento, o que é normativo, descritivo para o seu crescimento. E esse também que é novidade, que saiu há pouco tempo, que é homilética pregando com excelência. O que é pregação, história da pregação, propósito da pregação, o que é retórica, homilética, oratória, do zero avançado para o seu crescimento, como preparar o sermão textual, expositivo e temático para o seu crescimento. E também os nossos cursos, nós temos, querido Diogo, se me permite, especialização em escatologia bíblica, escatologia descomplicada. É totalmente online, onde você vai ter material didático, PDF, certificado, plantão tirar dúvidas, aulas gravadas, pode estudar onde quiser, quando quiser, você vai ser edificado. Temos alunos da Europa e você também pode ser edificado. Lá no seu Instagram, inclusive na bio, tem lá um link para os cursos, né? Exatamente. Legal. E tem que ter agora, espero que quando a gente está soltando esse podcast aqui, não sei se os livros já estão disponíveis na Plenitude. Exato. Opa! Porque nós estamos dependendo da produção e dos livros agora, mas os livros, se não estão, estarão disponíveis na Plenitude. Vem pela Plenitude. Na descrição do vídeo aí, você já vai saber se estão disponíveis ou não, tá bom? Nós vamos, na verdade, fazer o seguinte, ainda que não estejam fisicamente aqui no momento desse podcast, nós vamos deixar esses livros publicados no nosso site, já como pré-venda, com a data para a chegada deles. Então, você poderá comprar os livros aqui na Plenitude a partir do momento desse podcast. Então, entra aí na descrição, tem um link para você acessar os livros do Pastor Aleph e você já pode adquirir esses livros, tá bom? Então, vamos lá, vamos adquirir boa literatura, vamos adquirir bons livros, aqui só tem coisa boa, não tem nada herético, você vai poder ler tranquilamente, sem medo nenhum, porque isso vai alimentar a sua fé. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Pastor, eu quero te agradecer
Poxa. Sei que a gente poderia discutir aqui sobre escatologia pelo menos por mais umas 5 horas. Opa, glória a Deus. E foi Glória um prazer te receber aqui, foi uma honra para mim. Poxa, honra toda minha. Uma honra mesmo, uma alegria. Poxa, ouvir um jovem com conhecimento bíblico, falando com amor das Escrituras, porque existem, por vezes, pessoas que se aprofundam na teologia e acabam, não que não devam, porque devem, mas acabam perdendo o amor por Cristo. E nos seus olhos a gente enxerga amor por Cristo. Então, a maneira que você fala, nós ouvimos realmente, percebemos o seu amor por Jesus, e isso é muito importante. Então, obrigado. Sai de lá de São Paulo, lá de Interlagos. Pertinho. Aquele pertinho de Mineiro. Para vir até aqui. Obrigado. Uma honra. Não tenho nem o que falar, estou aqui feliz da vida. Gabriel, é isso aí? Isso aí, tem uma última pergunta? Tem. Meu Deus do céu. Então vai, pergunta aí. Pergunta, você tem que deixar o microfone para você, mas tudo bem, pergunta que eu reproduzo aqui. Ou até separar, vou deixar aqui. Falar uma coisa, quase que eu falei Ave Maria agora. Brincadeira. Produz fala que eu reproduzo aqui no microfone. Eu mandei aí pra você. Você mandou aqui? Vamos lá, pergunta para fechar então o podcast, Poxa, hein? O Gabriel tá demais, viu? Essa é mais apologética. Então vamos lá. Os céticos que atacam a fé cristã costumam dizer que os primeiros cristãos acreditavam que o fim estava próximo, que viviam nos últimos dias ou até na última hora. Já se passaram mais de 2000 anos. Então, já se passaram mais de 2000 anos. Como os cristãos de hoje explicam essa, entre aspas, aparente demora? Perfeito. É importante ressaltar que no pensamento cristão do século I da era cristã, o amor por Cristo era tão grande que a iminência que eles acreditavam era irrevogável para eles. Tanto é que eles deram as suas vidas nas arenas de Roma, nas catacumbas. E também, hoje nós temos por certo que Cristo ainda não voltou de forma visível, aparente, porém a narração bíblica nos expressa essa esperança de que Jesus voltará, seja de forma coletiva ou de forma individual. Ele é Senhor e permanece no seu trono de glória. Porque Napoleão Bonaparte ele já ratificou uma questão interessante. Eu, Carlos Magno e muitos outros ganhamos os nossos impérios pela força do poder, mas somente Jesus Cristo firmou o seu reino pelo amor. E até hoje, milhões de pessoas estão dispostas a morrer por ele. Uau! Então a nossa natureza não é da terra, é do céu. Deus os abençoe. Amém. Amém, Gabriel? Amém. É isso aí, pessoal. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui toda semana com conteúdos exclusivos para você, novos podcasts, sempre com assuntos que edificam. Então, quando você ouve o Planecast, você assiste o Planecast, você está sendo edificado. Deus te abençoe. Fique na paz e até a próxima.